Voltamos à entrevista com Fernanda Veronese, falando sobre um instrumento de avaliação de impacto ambiental. Fernanda, na sua tese você faz uma avaliação bastante ampla da ferramenta, né? Uma das coisas que eu te perguntei no bloco anterior é sobre qual é o objeto do estudo, quer dizer, no objeto eu diria a quem ele é dirigido, né? Porque de um determinado momento, até mesmo o Ministério Público passou a exigir avaliação de impacto ambiental de médias e pequenas atividades que se implantam, quer dizer que quando seriam passíveis, acredito eu, de um licenciamento ambiental simplificado. E aí acabou se banalizando um pouco o instrumento avaliação de impacto ambiental. É verdade, Almir. Isso acontece porque muitas vezes essa triagem de qual processo vai exigir EIA ou não, muitas vezes ela olha para a atividade somente. Então o processo de triagem ele deve olhar para o empreendimento, para a atividade e para o meio, para a sensibilidade do meio. Onde que esse empreendimento vai ser inserido? E aí sim, se a gente tiver uma situação em que um tipo de atividade tem um potencial poluidor degradador considerável e ele quiser ser implantado numa atividade que é sensível o suficiente, então nesse caso a gente precisa de um EIA-RIMA sim. Muitas vezes quando a gente não considera a sensibilidade do meio, a gente acaba pedindo o EIA-RIMA para casos onde ele não é necessário, na minha opinião. Então, isso é um ponto muito importante. Isso é importante, né? Varia de lugar para lugar, né? A avaliação ambiental ela é muito, como o próprio nome diz, ambiental, tem que se levar em consideração o ambiente do entorno, né? Perfeito, uma mesma atividade em dois locais diferentes, com sensibilidades diferentes, ela vai causar impacto completamente diferente. Fernanda, e desse processo de triagem também, voltando a essa parte, como você considera que poderia ser melhorado o início do processo de avaliação de impacto ambiental? No caso do EIA-RIMA, você diz, eu acredito que alinhando a etapa de triagem com a etapa do escopo, né? No caso do EIA, uma vez que você definiu no processo de triagem que aquele empreendimento vai precisar de um EIA-RIMA para ser licenciado, a etapa de triagem vai direcionar um escopo específico, que a gente chama a elaboração do termo de referência, não é? Que pode ser elaborado tanto pelo empreendedor quanto pelo órgão ambiental, mas de qualquer forma, o que a gente indica até como um dos principais resultados da nossa pesquisa é que esse é um momento muito importante, talvez o mais importante para esse processo como um todo, onde os entes, as partes interessadas devem ser chamadas para discutir, para planejar melhor como esse EIA-RIMA vai ser elaborado. A gente pôde perceber que quando isso acontece, a gente tem um tempo de tramitação reduzido e principalmente a gente consegue minimizar as complementações ambientais que ocorrem naturalmente quando necessário, mas infelizmente o que a gente pôde perceber é que elas hoje ocorrem em praticamente todos os processos e muitas dessas complementações elas poderiam ser evitadas se o termo de referência fosse mais discutido nessa etapa de escopo. Ou seja, você encurtaria um pouco esse tempo, né? Com certeza. E o próprio empreendedor já de antemão saberia o que necessariamente ele precisaria de estudar. Uma outra pergunta que também às vezes fica na cabeça das pessoas é quando a pessoa pega uma EIA-RIMA, ela olha a grossura, né? Quer dizer, a espessura do documento. O tamanho do EIA, ele não representa a qualidade, necessariamente, não é? Na verdade, o EIA ele tem um objetivo. Ele é uma das informações, não é a única, mas é uma das principais informações que subsidia a tomada de decisão. Então, qual é a decisão que está se querendo tomar? Se uma determinada atividade pode ser implantada em um determinado local. É importante que o EIA ele tenha um foco nessa informação.
Tem várias pequenas informações que devem estar ali e por isso estão ali representadas no termo de referência, mas que ela de certa forma estruturam uma informação principal. E essa informação principal é o quê? Responder perguntas como quais são os impactos significativos que aquele empreendimento pode causar naquele local, qual é a efetividade das medidas que estão sendo propostas e, talvez o mais importante, quais são os impactos residuais dessas medidas, ou seja, o que a gente não consegue tratar, né, seja mitigando ou seja compensando de alguma forma, o que a gente não consegue fazer com esses impactos, né, seriam os impactos residuais. E aí, com base nessa informação, o órgão ambiental toma a decisão se aquele empreendimento pode ser implantado ou não. Resgatando a sua pergunta, muitas vezes a gente tem um EIA com informações excelentes, de excelente qualidade, mas que trazem muita informação não direcionada para a tomada de decisão. Sim. A minha tese, a gente utiliza... desnecessárias até, né? Seriam desnecessárias para esse instrumento. Sim. Talvez necessárias para um outro estudo de impacto, com outro objetivo, não um EIA, né? O EIA, ele tem e deve ter o foco principal nos impactos significativos e nos impactos residuais necessários para a tomada de decisão. O que acontece é que muitas vezes essas informações, as próprias informações que estão lá no diagnóstico, no capítulo de diagnóstico, elas não estão presentes no capítulo de análise do impacto, muitas dessas informações, e estão muito pouco presentes no capítulo de prognóstico. Certo. Eu costumo dar um exemplo até para o telespectador. Por exemplo, se você tem uma indústria que vai se instalar, uma indústria que não tem emissões atmosféricas, né? Sim. E tem apenas um lançamento de efluente, às vezes uma carga de esgoto muito forte, com a DBO muito grande, e aí se pede, como se fosse uma receita comum a todos, um estudo atmosférico detalhado, coisas que não serão úteis para determinadas atividades, né? Então, eu diria que no estudo de impacto ambiental, no termo de referência, essa área, né, seria mais concentrada, né, no próprio efluente, dispensando estudos mais pormenorizados da atmosfera, enfim, coisas que não são o foco do impacto ambiental maior daquela atividade, né? Perfeito. Discutindo melhor essa etapa de termo de referência, a gente pode fazer um planejamento e fazer, inclusive, uma pré-seleção daqueles impactos que a gente acredita que poderiam ser significativos. Não é uma análise ainda, mas seria uma pré-análise disso. Seria muito importante e certamente diminuiria ali também o volume dos nossos estudos de impacto. Agora, outra questão que eu considero importante é a gestão da equipe técnica, né? Porque a gente trabalha com diversos profissionais. Para quem não sabe, um estudo de impacto ambiental tem, além dos aspectos físicos e biológicos, né, do ambiente, tem também os aspectos sociais e econômicos, né, os socioeconômicos. Como trabalhar bem isso numa equipe que cada um tem seu nível de exigência e tem sua, diria, vaidade profissional de estar exigindo e querendo um detalhamento maior naquela área onde ele atua. Eu acredito, Almir, que esse seja um dos nossos principais problemas ou desafio. Sim. Porque hoje a gente tem equipes, tanto no órgão ambiental como na empresa de consultoria também, equipes que cada um se especializou numa determinada área. Então, isso dificulta uma comunicação e uma visão macro desse impacto. Então, eu acredito que investir em discussões interdisciplinares, né? Não seria só multidisciplinar, mas interdisciplinares, agregando essas diferentes opiniões e analisando o impacto em conjunto, não só na elaboração do EIA, mas também na análise do EIA por parte do termo de referência. Eu acho que esse é um dos nossos principais desafios. Vamos agora a um intervalo e voltamos para o último bloco da nossa entrevista com Fernanda Veronese.